Fala galera, beleza? Professor Erickson aqui. Hoje eu estou com volume 3, História 2, capítulo 11, Revolução Russa, a Revolução e o Governo Lenin. A Rússia era um grande estado, né, que ainda estava sob o modelo feudal. Era um grande estado agrícola e não era tão evoluído como os outros estados europeus, como a Inglaterra e a França, e principalmente a Alemanha, que estava em acelerado desenvolvimento. Durante o início do século XX, a Rússia ela vai passar por vários conflitos. Um deles vai acontecer em 1905, que é conhecido como Ensaio Geral, que era como se fosse um ensaio para a revolução que estava por vir. O governo russo, né, o governo do czar, para controlar essa revolução que inicia em 1905, ele vai convocar uma Duma, que era uma assembleia legislativa para organizar a política russa, né? A economia, a política e a sociedade russa. Só que o czar, para criar essa Duma, ele teria que dar direitos políticos a outras pessoas. E para não ter o seu poder limitado por esse parlamento, o czar ele vai interferir na definição de como ia funcionar essa Assembleia Legislativa e também ele modificou algumas funções dessa Assembleia, né? E assim o czar ele vai manter a sua política autoritária na Rússia. A Primeira Guerra Mundial ela vai afetar gravemente a Rússia, né? Primeiro porque a Alemanha declara guerra à Rússia em 1914 e inicialmente os russos vão ter um entusiasmo revolucionário, um entusiasmo nacionalista, que eles vão estar lutando pelo seu país. Isso faz com que acalme o povo russo. Só que quando a Primeira Guerra Mundial inicia a fase de trincheiras e a guerra começa a se estender e começa a desgastar demais a população russa, né, a economia russa, isso começa a afetar a política, né? O povo começa a se revoltar contra o czar. E assim, esse povo começou a não se sentir mais contente com o governo do czar e começam a se revoltar contra o czar. E assim vai surgir, né, vai retornar o ideal revolucionário que começou lá em 1905, né? Porque agora o povo vai começar a questionar novamente o poder do czar e por que a Rússia ainda está na guerra, logo que a guerra está trazendo bastante desgaste para a Rússia. Em 1917, o ano da Revolução Russa, né, vão começar vários conflitos, né? Primeiro, a Revolução de Fevereiro, que é a Revolução Russa, que vai iniciar porque a crise econômica que inicia com a Guerra Russo-Japonesa vai se agravar muito com a Primeira Guerra Mundial. Isso vai se tornar insustentável a ação do governo para o povo. O povo e o governo não vão estar mais se batendo, eles vão começar a se agredir e isso vai começar a levar a uma crise entre governo e povo. Essa crise faz com que, em fevereiro de 1917, o povo comece a se manifestar contra o czar e vão iniciar paralisações e mobilizações populares contra o poder do czar. Alguns militares amotinados também vão apoiar o povo nessa revolução. A Revolução Russa ela inicia só com o povo na rua, sem nenhuma participação partidária. Inicialmente só o povo vai se organizar contra o poder do czar. E assim, a manifestação popular, o povo indo para a rua, a organização de alguns partidos com a Revolução Russa faz com que o czar Nicolau II renuncie o trono e abandone a Rússia, fuja da Rússia. E assim eles vão instaurar um governo provisório. Esse governo provisório vai ser organizado pelo príncipe George Lvov e também por Alexander Kerensky, que era o líder dos mencheviques. O Alexander ele vai se tornar o ministro da guerra. E assim eles vão tentar organizar a política na Rússia.
Só que esse governo provisório ele vai se aproximar da burguesia e do partido Cadete, que era um partido que apoiava a burguesia e principalmente os grandes produtores de terra, né? Os grandes donos das grandes propriedades de terra. E esse governo que vai favorecer somente a burguesia e os grandes proprietários não vão conseguir atender a necessidade do povo, fazendo com que o povo comece a se revoltar contra esse governo provisório. E vão surgir novos sovietes. Sovietes eram conselhos de trabalhadores, onde esses trabalhadores e militares se organizavam para exigir melhorias de trabalho e salariais, né? E vai surgir nesse momento um contraste de poder. De um lado, o governo, que criavam ações para favorecer a burguesia, o exército e os grandes proprietários, e do outro lado, as organizações de trabalhadores, que vão exigir as reformas para favorecer o povo, né? Com a queda de Nicolau e a implementação do governo provisório, vai acontecer o afrouxamento da censura e principalmente as perseguições aos representantes dos bolcheviques. E assim os bolcheviques vão retornar para a Rússia, como Lenin. Lenin vai voltar onde ele estava exilado e, chegando na Rússia, ele vai começar a organizar a política bolchevique e vai criar a Tese de Abril. A Tese de Abril, ela previa uma república soviética, né? Uma república dos trabalhadores. Ele exigia a nacionalização da propriedade privada e principalmente a saída da Rússia da guerra. Ela tinha como lema pão, paz e terra, ou seja, a alimentação, a saída da guerra e a terra para o povo, né? Tinha como slogan essa tese a ideia de todo o poder aos sovietes, ou seja, todo o poder aos trabalhadores, ao povo. Essa ação dos bolcheviques vai gerar a Revolução de Outubro, porque o governo provisório ele vai manter a Rússia na Primeira Guerra e isso vai aumentar o descontentamento da população, e aumentando o descontentamento da população, essa ideia de governo e povo vão começar a se bater cada vez mais. O povo vai começar a bater agora nesse governo provisório. O povo vai contra esse governo provisório. E assim, os sovietes, né, os conselhos de trabalhadores, vão organizar as massas, né, o povo, para se manifestar contra esse governo provisório e vão intensificar, né, as insatisfações contra o governo. Os oficiais eles vão começar a abandonar o fronte de batalha na Primeira Guerra Mundial e vão abandonar as fronteiras que estavam guardando, né, a entrada da Alemanha na Rússia. Isso vai fazer com que o governo perdesse bastante poder, fazendo com que o povo se tornasse cada vez mais forte, né? E os camponeses vão começar a invadir as terras dos grandes proprietários, e toda aquela turbulência que estava acontecendo na Rússia vai fazer com que o poder do governo provisório, ficasse cada vez mais frágil, e ocasionando com que os bolcheviques criem a organização do Comitê Militar de Revolução, ou seja, era um órgão, uma guerrilha, né? Um grupo de guerrilheiros que iam lutar pela revolução para tirar o governo provisório e criar um governo para o povo. E assim, esse comitê militar ele vai invadir a capital russa e vai tomar o Palácio de Inverno, que era a sede do governo provisório, no dia 25 de outubro. E assim vai tomar o governo e criar o Conselho, né, dos Comissários do Povo, que vai ter como líder Lenin. E assim inicia o governo do Lenin, né? O governo Lenin inicia tirando primeiramente a Rússia da Primeira Guerra e assinando com a Alemanha o Tratado de Brest-Litovsk, que é um tratado de não agressão entre a Rússia e a Alemanha, tirando a Rússia da guerra.
E agora a Rússia ia tentar se organizar para poder organizar a política, a economia e o povo russo, né? O Lenin vai dar início à reforma agrária, vai colocar fim à propriedade privada, vai nacionalizar os bancos, vai passar os bancos para o Estado, né, para a Rússia, não mais os bancos vão ser privados, vai criar um regime de autogestão nas fábricas, onde os trabalhadores vão organizar a produção, não vai ter mais um dono para organizar, e sim os trabalhadores que vão organizar a produção industrial. Só que todas as ações desse governo de Lenin para o povo vai levar ao descontentamento da burguesia. E assim vai surgir a Guerra Civil em 1918, que vai durar até 1921. Essa Guerra Civil tem de um lado a resistência contra o governo do Lenin, onde essa resistência vai criar o Exército Branco, chamados de Russos Brancos, onde nesses exércitos vão estar unidos os mencheviques, os cadetes, os czaristas, né, favoráveis à volta do czar, e os favoráveis ao governo anterior, o governo provisório. Esse exército branco era patrocinado, né, financiado por capital estrangeiro. Em contrapartida, Lenin vai organizar, junto com Trotsky, o Exército Vermelho, que era composto por camponeses e operários. Esse exército com tática de guerrilhas, eles começaram a ir para o confronto com o Exército Branco. Para manter um favorecimento para o Exército Vermelho, Lenin vai criar o comunismo de guerra, que era uma ordem, né, instaurada por Lenin, ao qual essa ordem era para facilitar o Exército Vermelho, para que o Exército Vermelho tivesse um triunfo contra o Exército Branco. Esse comunismo de guerra era o confisco de toda a produção agrícola, né, dos camponeses, que era destinado para a alimentação dos soldados. Tudo que era produzido na Rússia era retirado pelo governo para a alimentação dos soldados. Isso fez com que os camponeses começaram a ficar descontentes com a política do Lenin e começassem a produzir o mínimo possível para a sua alimentação. Essas ações dos camponeses vai gerar uma crise de alimentação na Rússia. Em tese, isso vai favorecer também o Exército Vermelho, porque o Exército Branco não tinha o que se alimentar e começaram a se enfraquecer. Enfraquecidos, eles vão ser derrotados pelo Exército Vermelho e Lenin vai criar a Comissão Estatal de Planejamento Econômico, conhecido como Gosplan. Esse Gosplan tinha o objetivo de organizar a economia russa. E em março de 1921, Lenin vai colocar em prática o NEP, Nova Política Econômica, que era uma política econômica que tinha características capitalistas, mas com um modelo socialista. Ou seja, Lenin, que lutava contra o capitalismo, ele utilizou o capitalismo com uma base socialista para poder organizar a economia da Rússia. Isso ficou conhecido como um passo para trás para poder dar 2 passos para frente, ou seja, ele usar o capitalismo agora para poder se organizar e depois implementar o socialismo em definitivo na Rússia. Com essa ação capitalista do NEP, foi liberado o comércio interno, né? Deu liberdade ao comércio interno, deu liberdade à organização salarial na Rússia, onde as empresas iam estabelecer como que ficaria os salários, não era um salário planejado pelo Estado. Ele deu autoridade, né, autorização para as empresas, para o surgimento de empresas particulares e para a entrada de capital estrangeiro para a economia russa. E para o Estado só ficaria o controle do comércio externo, fora da Rússia, o controle dos bancos e das grandes indústrias de base. Só isso que ficaria a cargo do Estado organizar. Em dezembro de 1922, eles vão organizar a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que é a União Soviética que a gente conhece, né? A Rússia, a União Soviética. Em julho de 1923,
vai ser estabelecida uma nova Carta Magna, ou seja, uma nova Constituição para a Rússia, onde nessa Constituição vão estabelecer o Soviete Supremo, que era um grupo de delegados de cada república que fazia parte da União Soviética, ao qual esse delegado ia ser o responsável por escolher o Conselho Executivo, o conselho responsável por organizar a política e a economia da Rússia. Valeu, galera, continue com o estudo de vocês, façam exercícios, valeu, até a próxima!